Nosso texto é 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Antes, porém, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, eis-nos aqui, na tua casa, na igreja, no templo, com a palavra aberta diante de nós, te suplicamos, fale conosco, ó Deus, que a tua palavra encontre em nós um coração fértil, um solo fértil, para que produza muitos frutos, que todo pensamento seja nesta hora trazido cativo ao senhorio de Jesus. Instrui-nos, ó Deus, alimenta-nos, faz aquietar a nossa alma na tua presença, sendo cada irmão, com cada irmã aqui presente, o Senhor sonda cada mente e cada coração, pode operar e fazer maravilhas no nosso meio. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o mistério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensivas, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém? Assentai-vos, irmãos. Temos exposto a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, aqui na igreja. Pela graça de Deus, hoje chegamos ao 6º capítulo, para recordarmos, e é sempre bom fazermos isso. Paulo havia plantado a igreja de Corinto no ano 55, Paulo escreve essa carta, a primeira carta, possivelmente no ano 55 depois de Cristo. A igreja havia sido plantada entre o ano 51 e 52 da nossa era,
quando Paulo termina a sua primeira viagem missionária e retorna a Antioquia. Chegando na sua segunda viagem, na sua terceira viagem missionária, ele está em Éfeso, onde permanece 3 anos. Lá ele recebe as notícias de que há conflitos, de que há divisões em Corinto, na igreja de Corinto, e ele escreve a sua primeira carta no ano 55. Logo ele vê que essa carta não produz todo o efeito que ele precisa e faz uma rápida viagem marítima até a cidade de Corinto, e parece que essa viagem não foi muito bem sucedida. Paulo relata na segunda epístola que essa viagem, essa visita foi feita em tristeza. Possivelmente ele foi rejeitado ou foi ofendido. Há uma tristeza nessa viagem, ela não foi bem sucedida. Após isso, Paulo escreve uma carta, que possivelmente se perdeu, uma carta chamada Carta Severa. Ora, ele escreveu essa carta repreendendo firmemente de Corinto e ficou apreensivo. Havia mandado Tito entregar essa carta, e ele fica ansioso pelo resultado, como seria recebido. E aí, a Macedônia, Filipos, o Tessalônica, eles se reencontram. O Tito traz boas notícias, que aqueles irmãos em Corinto haviam se arrependido, haviam se reconciliado e haviam renovado seus afetos para com Paulo. E aí da Macedônia, Paulo escreve esse texto que nós temos, uma segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui ele revela a sua alegria, ele defende seu ministério, ele renova a necessidade de completar a coleta para os crentes pobres de Jerusalém. Esse texto que nós lemos aqui, ele faz isso, ele renova o seu amor pelos coríntios, e ele fala, ele defende ainda o seu ministério por causa dos falsos apóstolos. E é justamente assim que ele se apresenta. Ora, e nós, na qualidade de cooperadores dele, com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui como um cooperador de Jesus, e ele exorta os coríntios a não receberem essa graça em vão. Aqui nós temos uma primeira declaração do trabalho, e a gente vai dividir didaticamente esse texto em 3 partes. Vamos falar do trabalho, do versículo 1 ao versículo 3, vamos falar da abnegação de Paulo, do versículo 4 até o versículo 10, e do versículo 11 ao 13, nós vamos falar do amor de Paulo pelos coríntios e a retribuição que o apóstolo Paulo espera. Então, em primeiro lugar aqui, o trabalho. Ele é um cooperador. Paulo, ele se apresenta de maneira humilde, como em algumas cartas ele faz. Em vez de se apresentar como apóstolo, tão somente ele se apresenta como servo, como um cooperador do evangelho. Paulo, ele jamais diria, eu fiz. Ele sempre disse, a graça de Deus comigo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo é o apóstolo que se gloriava nas aflições, se gloriava nas lutas. É o apóstolo que diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são sábias, as que não são, para envergonhar as que são. É o apóstolo que diz, decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, e esse crucificado. É o apóstolo que diz, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele se apresenta como um nascido fora de época. Ele diz que não é digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, ele vem
apresentando aqui um declínio ou uma ascensão. Se a gente for pensar na humildade, ele diz primeiro: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas a gente pode dizer: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas eu não sou um bom crente. Mas ele diz: olha, eu sou o menor dos santos. Eu sou o menor dos santos, mas em comparação ao pobre pecador lá de fora, eu sou muito bom. Mas ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Paulo se apresenta como um cooperador, mas ainda assim ele defende o seu apostolado. E aí já pode perguntar: mas isso não é uma contradição? Ele se defender? Porque quando a gente está se defendendo, de certa forma, a gente está falando bem da gente. Mas não é uma contradição, irmãos, porque desacreditar o apóstolo era fazer a obra sofrer. Desacreditar o pregador era desacreditar a mensagem. Por isso Paulo ele vem e defende o seu ministério. Alguns em Corinto diziam que ele não tinha carta, que ele não era nada, que era desprezível. Interessante é que antes ele tem carta para perseguir os crentes, mas agora ele não tem carta de apresentação, mas ele é um cooperador. Ele também, ao viver o Evangelho, você vai ver isso aí no versículo de número 3, ele faz tudo para não escandalizar. Se você lembrar da primeira epístola, a gente tem aquela questão do confronto entre os crentes fracos e fortes, que comem carne ou não comem carne. Ele chega a dizer: olha, se comer carne faz escandalizar o meu irmão, não vou comer, porque ele não quer em nada fazer prejudicar a obra. E ele diz aqui isso, ele renova isso mais uma vez: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa nenhuma, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E aqui cabe aos irmãos uma reflexão: como nós somos em relação ao trabalho do Evangelho? Nós somos chamados por Deus. Jesus disse para a sua igreja: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós ouvimos que devemos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, que devemos aproveitar as oportunidades. Como temos, irmãos, nos portados diante da grande comissão que nós temos? Nós somos cooperadores? Ou será que nós somos atrapalhadores do Evangelho? Porque tem gente que, além de não ajudar, atrapalha. E o mau testemunho é sim um desserviço, é um retrocesso à obra. Paulo se apresenta como um cooperador. Você é um cooperador? Esse mesmo apóstolo se apresenta também como um embaixador. E eu gosto dessa figura do embaixador, porque o embaixador é o representante de um país em outro país. Ele fala pelo seu país de origem. E nós somos assim também. Nós falamos pela nossa pátria de origem, pela pátria celestial. Quando nós falamos aqui, nós não representamos só nós mesmos, nós representamos o céu. Nós somos porta-voz do céu, nós somos embaixadores, nós somos reconciliadores. A outra função do embaixador que eu gosto é que ele está normalmente numa terra onde se fala uma língua diferente, tem costumes diferentes, tem uma cultura diferente, mas ele está ali não para se misturar tão somente, mas para representar o seu país. Assim somos nós, irmãos, cooperadores do Evangelho. Ao mesmo tempo, mantemos humildes e reconhecemos que temos uma grande missão, uma grande tarefa. Deveríamos poder falar também, como o apóstolo Paulo, não dando nós nenhum motivo para que o Evangelho seja escandalizado. Pense nos seus relacionamentos, pense nas suas conversas, pense nas suas posturas, pense nas suas atitudes. Será que de alguma forma
Você tem dado motivo, nós temos dado algum motivo para que o Evangelho seja escandalizado? Porque quando as pessoas falarem, não vão falar só da gente, vão falar também da igreja que representamos, vão falar do Deus que servimos, do Cristo que proclamamos. Se você lembrar das falas de algumas pessoas, você vai poder confirmar isso que eu estou falando. Quando as pessoas dizem assim: olha, ser crente assim, ele não está falando só da pessoa, das atitudes, ele está falando de um crente. Ir para a igreja para viver como fulano, ele não está desmerecendo só fulano, está desmerecendo também a igreja, o que nós pregamos. E Paulo sempre carregava esta preocupação de não ser pedra de tropeço, de não ser escândalo, em nada escandalizar o Evangelho. Como isso soa diferente da postura comumente adotada por alguns de nós crentes, quando a gente diz que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, de que nós somos donos do nosso nariz, que a gente faz o que a gente quer. Não, nós somos representantes, nós somos embaixadores, nós somos reconciliadores, nós somos cooperadores. Nós não estamos aqui nessa vida de modo próprio, nós representamos uma pátria celestial. Do versículo 4 até o versículo 10, nós vamos ver a abnegação de Paulo. Nós já vimos o seu trabalho e agora vamos ver a sua abnegação. Paulo, ele considera as suas aflições em Cristo como tendo cooperado para que muitos acreditassem. Nós pegamos aqui em semanas anteriores que Paulo considerava as suas aflições como leves e momentâneas, e a gente chegou a afirmar no capítulo 4 e 5 que quando Paulo fala da aflição leve e momentânea, naturalmente a gente discorda de Paulo. Isso não é nem leve e nem momentânea, porque Paulo chama açoites, prisões, doenças, noites sem dormir, fome, experiência das mais variadas, de coisas leves, e não momentânea. Não, ele vê o ministério dele todo assim, até ser martirizado. Então não era leve na visão humana, nem momentânea, mas ele vai dizer: nós vivemos pela fé. Nós podemos encarar assim quando a gente olha para o reino de Deus, quando a gente olha para o céu, quando a gente vive a expectativa da ressurreição e de sermos revestidos por corpos incorruptíveis, a gente considera leve, né? Ele fala isso nos capítulos anteriores, dizendo que se esse corpo, né, se esse tabernáculo terrestre, melhor dizendo, se desfizer, no capítulo 5, nós vamos ter tabernáculo, um outro tabernáculo, não feito por mãos, eterno, no céu. Essa visão de futuro, de céu, fazia com que ele encarasse as coisas como leves e momentâneas. Nós também precisamos viver assim, irmãos, com essa perspectiva de glória de Deus, de viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. E ele vai apresentar aqui alguns paradoxos próprios dele, nesse estilo, que vai nos orientar bem. Ele vai dividir aqui de 3 em 3, em grupos de 3 coisas. Ele fala assim: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência. Paciência aqui é a palavra hipomônio. Nós já tivemos oportunidade de falar dessa palavra, nós expomos a epístola de Paulo aos Filipenses e temos repetido, né? O William Barclay, ele sempre pega essa palavra, na maioria das vezes pega essa palavra e usa junto com outra palavrinha,
que é macrotomia. Não sei quantos de vocês estão lembrados. Hipomone é paciência. Paciência com as circunstâncias. Mas não é aquela paciência que de forma resignada para e vê a torrente, as tormentas passar por cima de você com uma resignação apenas. Não. É aquela paciência, é uma atitude de felicidade cristã que pega a adversidade, o problema, e transforma em glória. Vê o lado bom daquilo, né? Transforma a situação, faz ali uma metamorfose, vira um alquimista, né? De forma que transforma a tribulação em alegria. Aí Paulo fala disso aqui, olha, nós temos em muita paciência, nessa virtude que transforma as situações, que encara tudo. E aí vem um jogo de três, um conjunto, melhor dizendo, de três palavras: nas aflições, nas privações e nas angústias. Nisso tudo ele é paciente, nas aflições, nas privações e nas angústias. Pode colocar um peso sobre ele, podem afligi-lo, mas ele continua nessa sua própria paciência. Ele fala que as tribulações, no capítulo anterior, você deve estar lembrado, produzem um eterno peso de glória. E lá em Romanos 8, ele vai dizer que que ele sabe, tem certeza, tem por certo, que as aflições do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então, nas aflições, nas privações e nas angústias, nesse peso do coração, ele permanece paciente. Aí agora ele vai falar de experiências, não apenas agora da alma, do coração, porque parece que essas lutas que a gente mencionou antes aqui, olha, aflições, privações e angústias, pode ser coisa muito intrínseca, muito do coração, muito da alma, né? Eu estou angustiado, e às vezes as pessoas dizem isso para a gente: eu estou angustiado. Você pergunta: por quê? Não sei, eu sei que eu estou sentindo um sufoco, um nó na garganta. Eu não contei aquele aperto no peito, um nó na garganta, porque o negócio é brabo mesmo, né? Então, tem aquela angústia, a aflição, eu estou me sentindo mal, mas interior. Aí ele vem falar agora, que ele entende que esse sofrimento por Cristo, ele é físico também, vai na carne também. E aí ele cita aqui três coisas, olha: açoites, prisões e tumultos. Açoites, prisões e tumultos. Foi Tertuliano que diz que o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Se não houvesse no passado crentes que tivessem dispostos a negar a vida e a morrer pela sua fé, talvez, só talvez, Deus soberano não tivesse igreja hoje. Muitos morreram pela sua fé, muitos foram presos, muitos foram açoitados, e Paulo tinha essa situação aqui. Eu lembro que há um texto nas cartas que ele fala que tudo foi em toda a cidade esperava prisões, açoites, e há uma vez que ele diz que recebeu dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Aí eu falo assim: poxa, é muita vontade de contar um negócio, né? Ele recebe uma quarentena menos um, falando: não, me pouparam de um lá. Eu não sei exatamente o propósito de Paulo dizer isso, né? Não, você certinho, vou falar justamente, mas é muito açoite, irmãos. Menos um ou menos dois não vai deixar as costas menos machucadas, menos ferida. E Paulo, ele enfrenta esse sacrifício físico, e ele diz: olha, eu trago no corpo, em outro texto, as marcas de Jesus, o sofrimento de Cristo, nas prisões
e nos tumultos. Por vezes, um tumulto aqui é para descrever que não é a perseguição oficial dos judeus ou a perseguição do império, é o tumulto do povo. E nós sabemos até hoje que não dá para segurar uma multidão enfurecida ou desgovernada, descontrolada. Em alguns tumultos, pessoas morrem pisoteadas. Quando as pessoas vêm contra você como um avalanche, não dá para segurar, e às vezes o povo sendo levado, sendo conduzido, fazia isso com Paulo, fazia isso com os apóstolos nas suas perseguições. E agora ele vai falar de coisas pessoais, mas 3 coisas. Aí ele diz: nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Paulo era caracterizado pelo seu trabalho. Paulo, se fosse falar do ministério hoje, possivelmente ele seria classificado entre aqueles que são bivocacionados, trabalham na igreja e trabalham fora também. Paulo era um fazedor de tendas, e ele diz que ele se gasta, ele se desgasta nisso, e ele tem sido paciente nisso, nos seus trabalhos. Ele diz que ele trabalhou com as suas próprias mãos. Ele diz: essas mãos bastaram para mim e para aqueles que estavam comigo, para que nada fosse pesado aos irmãos. Então Paulo é um homem que trabalha com as próprias mãos para sustentar o ministério. Nas vigílias, aqui, irmãos, eu entendo que essa vigília aqui, é bom que a gente também perceba isso, não é uma vigília como a gente chama na igreja, né? Vamos fazer uma vigília. Como que a gente faz a vigília? A escolhe um dia que no dia seguinte seja um feriado, um domingo, alguma coisa assim, e a gente vem e fica aqui à noite acordado, com uma estrutura do tempo, tem um intervalo ainda para o lanche, normalmente tem, se não tiver um intervalo, tem 2, mas tem um intervalo para o lanche. A vigília que Paulo fala aqui, irmãos, essa vigília eu vou ficar acordado orando, não é isso. É que por vezes ele era desamparado e não tinha uma casa, não tinha um lugar para dormir, e a tensão da perseguição não deixava ele pregar os olhos. Então ele fala muitas vezes em vigília, muitas outras vezes em jejum. E na mesma ideia, no mesmo pensamento, o jejum também, aquilo não seria, eu vou ficar sem comer para chamar a atenção de Deus. Às vezes era um jejum forçado, porque não tinha mesmo o que comer. Ele diz isso, que sabia, lá na Epístola aos Filipenses, já tinha experimentado de todas as coisas, de ter fartura e de ter também escassez. Então houve privações de alimento. E aí você deve estar lembrado, nós falamos nos capítulos anteriores sobre o ministério de Paulo. Se Paulo fosse avaliado pelos conceitos de hoje, como foi lá pelos Coríntios, ele tinha tudo para ser mal avaliado. Ele não era aceito, ele era perseguido pelos judeus e pelos romanos, rejeitado pelos judeus e pelos gregos. Onde chegava apanhava, era enfermo, era fraco, talvez não fosse um bom orador como Apolo era, acompanhado de enfermidades, não tinha recursos financeiros. Talvez alguém dissesse: Paulo, isso não é de Deus, não pode ser um pregador assim, não pode ser bem sucedido assim, passar fome, não ter onde dormir. Deus não pode ser com essas coisas, com essa situação. E Paulo era condenado sim por isso, como também muitas vezes alguns são condenados assim hoje. Irmãos, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pela fé. A nossa maneira de medir as coisas como bem-sucedidas não deve ser igual à do mundo.
Paulo vivia em vigílias, jejuns e trabalhos, mas ainda assim era um homem de Deus. E agora ele vai falar da santificação, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensivas, quer ofensivas, na pureza, no saber. Aqueles falsos apóstolos estavam corrompendo o Evangelho, estavam torcendo o Evangelho. E Paulo, até no capítulo 5, ele vai também lembrar isso. Olha, nós não usamos coisas escusas, nós não deturpamos o Evangelho, nós mantemos essa pureza, nós mantemos a verdade da palavra, nós não negociamos. Isso é algo que tem que ser retomado hoje. Foi retomado na reforma e nós precisamos, como crentes reformados, continuar fazendo isso. Nós não negociamos. Lembra que ele disse: olha, se nosso evangelho continua encoberto, é para os que se perdem, é porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não é porque falta oratória, não é porque falta argumento, não é porque a gente tem que mudar a mensagem, é porque eles estão cegos, e a igreja precisa entender e viver isso. Nós não temos que anunciar um outro evangelho, um evangelho que agrade as pessoas, não, nós temos que continuar anunciando o mesmo vivo evangelho de Jesus Cristo. Aqui ele usa a palavra, e eu vou voltar a ela, no saber e na longanimidade. Eu falei aqui citei o William Barclay, que ele pega paciência e longanimidade. Normalmente ele usa essas duas palavras juntas, e a palavra para paciência é hipomone, que é paciência com as circunstâncias, aquela virtude cristã que não só passa resignadamente pelas situações, mas as transforma em glória. É aquela situação, se você me atira pedras, eu faço um castelo, é algo mais ou menos assim, né? Então a gente transforma a situação. E a palavra macrotimia, que é a longanimidade, o ânimo longo, é a paciência com as pessoas. Bom lembrar que longanimidade é também um dos atributos de Deus, atributo comunicável de Deus. Nós vamos ser longânimos, paciente com as pessoas. O apóstolo Paulo parece saber fazer isso, porque várias vezes ele foi rejeitado, várias vezes ele foi abandonado, várias vezes ele foi preterido. Ele tinha tudo para não ser longânimo com as pessoas, ele tinha tudo para não acreditar mais, ele tinha tudo para desistir, mas ele fala na longanimidade, na bondade. Irmãos, nós não podemos deixar a bondade de lado. É um fruto do Espírito, não pagando o mal com o mal, mas vencendo o mal com o bem. E ao seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos, se não desmaiarmos, se não ficarmos pelo caminho. Nós não podemos desistir de sermos bons no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra, na verdade e no poder de Deus. Irmãos, o que Paulo tinha, e só o que Paulo tinha, era o poder de Deus e a ação do Espírito Santo. Lembra do capítulo anterior? Nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus. Em vez de ser envergonhado na condição física precária, nas muitas enfermidades, em vez dos açoites e as prisões
denegrir o meu caráter, a minha imagem, poderia dizer Paulo, olha, isso tudo só reveste a glória, só reveste Deus de glória. Foi Ele que disse, mesmo apóstolo, quando estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou retornar ao amor, quando ele fala aqui, ele assim, no amor, como que ele fala aí? No amor não fingido, no amor não fingido, sinceridade. Você lembra quando, eu acho que foi numa escola dominical, que a gente falou aqui da origem da palavra sinceridade, que era, as pessoas falavam aqueles vasos, né, vendiam vaso na feira, e às vezes o vaso trincava, e aí não tinha mais utilidade. E alguns comerciantes inescrupulosos passavam cera nesse vaso, que disfarçava aquelas rachaduras, e a pessoa ia comprar, quando chegava em casa, se botar algum líquido ali, vazava. Bem, então, conversou pessoal, eu quero um vaso, mas eu quero sem cera, ou seja, é sincero, né? Sem nada que cubra, sem nada que disfarce, que venha maquiar. E a gente vive numa geração, irmãos, hipócrita, onde a hipocrisia reina. Aquela situação, olha, faça o que eu falo, não faço o que eu faço. E ele fala aqui do amor não fingido. Você lembra como foi, irmãos, que Jesus foi traído? Ele foi traído com o quê? Com soco, com pontapé, uma pedrada, com uma facada. Como Jesus foi traído? Jesus foi traído com um beijo. Lembre-se que quando ele estava ali na ceia, diz que o diabo entrou nele e ele saiu para vender Jesus. Lembra de outro endemoniado, gadareno, que quebrava, arrebentava tudo, todo mundo tinha medo dele? E aí eu pergunto, qual foi o que fez mais estrago? Foi o gadareno que quebrava tudo, arrebentava tudo? Ou foi o diabo que entrou, digamos assim, em Judas e beijou Jesus? Sem barulho, sem estardalhaço, não babava, não gritava, traiu Jesus, levou Jesus à cruz. Bem, o amor seja sincero. Paulo prega, Paulo ensina isso na palavra da verdade. É a única coisa que a gente tem, irmãos, a palavra da verdade, e a gente não pode negociar. Olha a sequência, mais uma série aqui de paradoxos, né? Antes, porém, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, à direita ou esquerda, ofensivas ou defensivas. Por destro, né, a mão direita seria a mão ofensiva, que segura a espada, e a esquerda defensiva, que segura o escudo. Se você lembrar lá do texto de Efésios, no capítulo 5, quando fala da armadura do crente, você vai ver que há mais armas defensivas do que ofensivas, não é? O capacete é defensivo, a couraça é defensivo, o escudo é defensivo, né? São todos planos para se defender. A única coisa para atacar é a espada. Ele fala assim, olha, eu vou me defender e vou atacar. Atacar, a espada é símbolo da palavra de Deus. Eu vou pregar, eu vou cumprir a missão, eu vou para cima. E defensiva, irmãos? Eu vou me cuidar para não cair em tentação. Eu vou cuidar para que eu venha estar debatendo com o meu escudo todos os dados inflamados do maligno. Nós atacamos quando pregamos, quando falamos, e nós estamos na defensiva quando cuidamos da nossa santidade, da nossa santificação.
Aí eu falei desses paradoxos que ele vai colocar aqui, ó, por honra ou por desonra, por infama e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Tudo isso aqui depende da ótica que se vê. Quando os homens olhavam para Paulo, viu um homem enfraquecido, mas quando Deus olhava para Paulo, viu um homem fortalecido. Quando as pessoas olhavam para Paulo, viu um homem morrendo, mas quando Deus olhava para Paulo, viu um homem bem vivo. Quando as pessoas olhavam para Paulo, viu um homem triste, mas o Deus de Paulo fazia Paulo feliz. Quando os homens olhavam para Paulo, viu um homem que nada tinha, mas quando Deus olhava para Paulo, via em Paulo um instrumento de honra que podia enriquecer a muitos. Então o trabalho, já falamos, a abnegação e o amor. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 11: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, nós falamos, nós pregamos, e alarga-se o nosso coração, não tem limite mais. Eu falo assim, como Paulo estivesse dizendo para os Coríntios, assim, o meu coração, ele alarga-se, ele dilata-se, eu tenho um coração grande para vocês, todos vocês cabem aqui no meu coração, não há limite para vocês, vocês podem vir, não há limites, eu amo ao extremo. Seria como ele dissesse assim, o meu coração é igual ao coração de mãe, mais ou menos isso. Aí ele fala assim, só que vocês estão limitados, vocês não têm limite, mas vocês estão limitados, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Aí olha o que ele diz para os coríntios: eu peço que vocês também alarguem os seus corações, que vocês se dilatem, que se expandam. Dilatai-vos também vós, eu estou falando como pai a um filho. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, eu quero que haja reciprocidade. Da mesma forma que eu amo vocês, o meu coração é grande para com vocês, eu espero que o coração de vocês seja também dilatado e grande para conosco. Olha o que os coríntios faziam. Paulo havia plantado aquela igreja, Paulo havia discipulado, Paulo havia ensinado, e aí chegam falsos profetas, falsos apóstolos, melhor dizendo, que começam a difamar Paulo. E sabe o que os coríntios fizeram no primeiro momento? Acreditaram. E a gente deve pelo menos colocar um ônus de dúvida quando isso acontecer. Às vezes a gente está entre irmãos, amigos, que a gente conhece há anos, que a gente já caminhou milhas juntos, e aí vem alguém e fala uma coisinha daquela pessoa, e a gente de imediato acredita. A gente devia pelo menos acender um farol amarelo na nossa mente, na nossa frente, assim, atenção, olha, será que é mesmo? Eu conheço há tanto tempo aquela pessoa, será que você está falando da mesma pessoa que eu conheço? Não, eu prefiro verificar, não, eu não acredito. E Paulo está pedindo, eu amo vocês, não há limite no meu coração para vocês, meu coração está dilatado, e o que eu peço é que o coração de vocês estejam dilatados também. Dilatai os vossos corações. Paulo aqui, capítulo 6, versículo 1 a 11, ele fala da qualidade do seu trabalho como cooperador e de alguém que se esforça para que de maneira alguma ele venha escandalizar ou difamar esse ministério, para que ele não seja censurado. Paulo fala da sua abnegação, das dores, das aflições, das angústias que ele passa, sempre com paciência e longanimidade. E Paulo fala do amor que tem e do amor que espera receber dos coríntios. Que Deus abençoe e aplique aos nossos corações a sua palavra. Senhor, nós ouvimos a tua voz, Deus, nós queremos, como Paulo,
sermos cooperadores do Evangelho com Jesus. Queremos viver de tal maneira, de tal forma, que não escandalizemos e que pelas nossas atitudes não venha nenhuma censura contra o Evangelho. Queremos viver também de forma abnegada. Afinal de contas, foi o teu filho que nos falou que se alguém quer vir após ele, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Nós queremos, ó Deus, fazer isso. Capacite-nos com o teu Espírito Santo, com o teu poder, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Pai Santo, o apóstolo aqui, ele fala do amor que ele tinha pelos coríntios e do amor que esperava, usando a expressão dilatai os vossos corações. Está nos corações dilatados assim, grandes, para amarmos o nosso próximo, os nossos irmãos, de maneira ilimitada. Concede-nos tal graça, despede-nos em paz aos nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a luz do seu rosto e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito sejam convosco, irmãos, e convosco permaneçam hoje e pelos séculos dos séculos.